É hora de aumentar a exposição em bolsa? Com certeza. Qual ativo deve sair da carteira em julho? Empresa do setor de commodities. Quem quiser investir em renda fixa deve? Procurar gestão ativa. Como o mercado avalia a reforma tributária? Essencial. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de junho de 2023. A conversa de hoje acontece aqui no Trinca Bar, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber o Felipe Biolchini, que é diretor de investimentos da gestora Bradesco Asset. Tudo bem, Felipe? Oi, Giovana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Obrigado. O mês de junho, que fecha os 6 meses do governo Lula, foi marcado também pela bolsa em alta, o dólar em baixa e uma perspectiva de corte nos juros. É hora de rever o portfólio? Bom, realmente foi um semestre muito interessante e que está terminando num tom assim, muito mais positivo que começou. Tem alguns aspectos importantes que tem a ver aqui com o Brasil e com o mundo. Eu acho que o mundo está ajudando a gente a perceber que a inflação está começando a ser domada. Então, um dos grandes problemas que a gente teve no ano passado e que estava gerando muita ansiedade, a inflação muito alta e juros muito altos, a gente está vendo as inflações de uma maneira geral no mundo caindo. O Brasil acho que está mais antecipado nesse processo, que é uma boa notícia para nós, mas a mesma coisa, né, os Estados Unidos está dando alguns sinais, o Banco Central lá meio que parando de subir os juros, talvez possa subir mais um pouco, e a gente está vendo então que esse ambiente de inflação está dando um alívio importante para o mercado financeiro como um todo. Depois de muita tensão, né? Muita tensão, né? Uma surpresa, uma reprecificação importante, muito resultado negativo a partir da alta da inflação mais forte do que imaginado. E aqui no Brasil a gente começou o ano com algumas incertezas em relação à política econômica, como se tivesse, assim, para sintetizar, uma disputa entre o ajuste fiscal e o crescimento, o ajuste fiscal e o social, como se esses dois fatores não caminhassem na mesma direção. E a gente sempre entendeu, acho que o mercado de maneira geral entendeu que é preciso, para poder ter um ambiente social, um ambiente de crescimento, é importante ter as contas em ordem. Então, acho que a gente avançou nessa direção, acho que o governo deu mais sinais, assim, apresentou o arcabouço fiscal e deu sinais de que aquela grande disputa, que eventualmente poderia ser um tema, ela se dissipou. Então, a gente realmente chega agora com menos inflação, com a economia mais em ordem e com uma expectativa positiva olhando para frente. E pensando agora no investidor, que setores ele deve monitorar agora, a partir de julho? O investidor foi muito favorecido pela alta taxa de juros e continua sendo. A gente ainda vive um ambiente onde o juros está 13,75, né? A Selic, né? A taxa CDI muito elevada. Mas acho que mais do que nunca a gente chegou no início do ciclo. A gente provavelmente na próxima reunião de agosto o Banco Central vai derrubar a taxa de juros, mais provável aí no mercado em torno de 25 pontos, depois ou 50,5%, né? Mas tem uma expectativa que seja o início de um ciclo bem aprofundado de queda. Hoje o mercado já imagina que as taxas saem desse nível de 3,75 e vai para perto de 9. Então, eu acho que mais do que nunca o investidor está aproveitando o Selic, a taxa de juros dos títulos mais conservadores, dos fundos mais conservadores, está muito elevada. E ela vai mudar. Dá tempo ainda dele começar a olhar para frente e falar, e se as coisas derem certo no Brasil como estão parecendo? Será que alguns outros ativos que ficaram para trás nesse ambiente vão se favorecer? E a gente entende que sim. Então é o momento do investidor começar a olhar para ativos que a gente chama de maior risco, maior expectativa de retorno, que passaram muito tempo sofrendo e agora começam a dar sinais que estão se recuperando. Tem algum setor assim que você poderia destacar? Olha, quando a gente faz análise desses ciclos, primeiro de altas muito grandes de juros, que depois passam um período estável, depois quedas muito grandes de juros, os setores os ativos que mais se valorizam são os ativos ligados à Bolsa de Valores, são as ações. E dentro da Bolsa de Valores são as empresas de menor capitalização, que a gente chama de small caps. E eu acho que aqui no Brasil a gente está vivendo um ambiente onde a queda de taxa de juros deve favorecer os consumidores, vai tirar o peso, né, vamos dizer assim, da conta de juros, né, do endividamento deles. Muitas empresas aqui do setor local, né, que tem no mercado de consumo local, tendem a se favorecer. Então, acho que olhar para o mercado doméstico, empresas que estão ligadas ao mercado doméstico e que possam estar nesse campo de empresas, vamos dizer assim, não as grandes empresas, aquelas que a gente chama de small caps, a valorização pode ser muito significativa. O texto da reforma tributária deve ser votado pela Câmara dos Deputados agora já no começo de julho. Como o mercado avalia esse novo texto? Olha,
Tem dois fatores importantes. Acho que antes de falar dela especificamente, o Brasil ao longo dos últimos anos fez diversas reformas importantes. Trabalhista, previdenciária, marco de saneamento, concessões, privatizações, que trouxeram mais eficiência para a economia. E a gente tem visto os economistas errarem de forma recorrente a taxa de crescimento do PIB. Então o PIB tem crescido mais do que o esperado. Já há algum tempo a gente vem surpreendido positivamente. Tem surpreendido positivamente. Então, a reforma tributária é certamente uma que vai se somar a esse conjunto de reformas que vão provavelmente criar um ambiente de maior potencial de crescimento para o Brasil. Então, acho que isso é um ponto muito importante olhando para frente em termos de crescimento potencial, perspectiva da economia, de emprego e de crescimento de lucros e tudo mais. Especificamente em relação à reforma tributária, a gente tem vários indicadores que mostram que o Brasil é realmente um país onde o pagamento de impostos é muito complexo. Tem muita ineficiência, é difícil as pessoas entenderem. Uma mesma empresa, tem pessoas que avaliam que o imposto a pagar é de uma forma, outros que avaliam que é de outra forma. Tem diferença de um estado para o outro? Diferença de estado para o outro, guerras tributárias, assim. Então é muito complexo. Então a reforma tributária ela está indo na direção de simplificar isso, trazer mais racionalidade para esse processo. Então provavelmente vai trazer uma eficiência muito grande para todo mundo que tem que pagar imposto. Isso deve se traduzir em maior crescimento econômico, maior potencial de geração de resultado das empresas, enfim, de desenvolvimento do país. E a gente está vivendo um momento político que também parece muito propício, né? A gente vê o governo imbuído disso, os presidentes da Câmara e do Senado envolvidos também no processo de aprovação. Houve uma negociação, né, cederam algumas partes, né, estão sendo feitos acordos para que algumas setores da economia não sejam tão impactados por isso. Então, de fato, a gente está vivendo talvez o melhor momento, uma janela de oportunidade de aprovação de uma reforma tão relevante. Olhando agora ainda, né, para a nossa renda variável, para a Bolsa de Valores, até quanto pode subir o Ibovespa até o final de 2023? A gente faz, né, várias contas para poder entender, empresa por empresa, qual seria o preço justo. E aí depois a gente junta tudo isso e vê qual seria o preço do Ibovespa. A conta que a gente faz hoje, levando em consideração que o juro vai cair, a economia pode crescer mais, e o que a gente está vendo, né, no ambiente de perspectiva de lucros, acho que chegar a uns 140 mil, né, saindo agora perto de 120 mil para 140 mil, é totalmente factível. Basta que esse ambiente que a gente está vivendo, que a gente, né, discorreu aqui, dessa melhoria, ele continue evoluindo, a gente não tem nenhuma surpresa internacional, seja o juro americano subir muito e gerar algum tipo de volatilidade maior, mas acho que de uma maneira geral a gente tem espaço para subir de uma forma relevante o índice Bovespa esse ano ainda. E já que você mencionou um pouco também na nossa conversa o cenário externo, né, pensando em inflação nos Estados Unidos, e também a gente tem um cenário, né, de inflação em outros mercados, né, como a Europa, mas para o investidor que de repente pensa em dolarizar a parte da sua carteira, entendendo também que neste momento o dólar está em queda, também é uma oportunidade? Eu acho que sim. Acho que uma coisa muito importante que todo investidor deveria ter sempre em mente é a diversificação. Ele de fato, no curto prazo às vezes não fica tão claro, mas no médio prazo todas as carteiras diversificadas tendem a ter uma relação de retorno-risco muito melhor do que uma carteira não diversificada. Então, a alocação de investimento no exterior faz todo sentido. Claro, o dólar, você vai oscilar um pouco com o dólar, então se o pessoal fala, não, vai ter muito investimento da China, vai jogar o dólar para 4,5. Mas pode ser que outras coisas aconteçam e o dólar suba. Vamos dizer que o juro americano tenha que subir mais um pouco, como o presidente do Banco Central americano falou hoje. Pode ser que isso ajude a subir o dólar. Então a gente tem sempre essa dúvida para onde pode ir, mas o conceito da diversificação, de estar comprando lá ativos bons também, que estão em boa precificação, hoje em dia você consegue comprar títulos lá com taxas de juros que você não via há muito tempo. Só para você ter uma ideia, a gente hoje negocia a nossa NTNB, que é o título, né, ligado à inflação, com juros superior a 5%, 5,5%, né, mais ou menos, depende do prazo. Nos Estados Unidos você consegue comprar um título protegido da inflação com taxa quase 3%. Então, comparando, né, você fala, tem bons investimentos para ser feito hoje no exterior também. Então, sem dúvida, é uma boa colocar uma parte da alocação no exterior. Felipe, você pode compartilhar uma história ou um aprendizado que tenha marcado a tua trajetória até aqui? Eu fiquei pensando um pouco, né, a gente passou por tantas crises, né, quem tem mais experiência, eu estou desde o século passado no mercado, quem passou por tantas crises sempre tem alguma cicatriz para lembrar. Mas uma que me chamou muita atenção, porque ela trouxe para mim, eu vivi o período de uma crise muito aguda,
mas aí já tendo passado por outras crises, eu consegui implementar aquilo que eu achava adequado. Eu vou deixar então a mensagem. Foi durante o Covid, ali perto de março de 2020, as ações estavam negociando, o Bovespa estava perto de 120 mil, e começou uma queda muito grande, e praticamente a gente viu que o cenário para frente a gente não conseguia ver, era uma grande nuvem cinza, a gente não sabia o que podia acontecer. As economias todas fechando, um ambiente de pandemia, uma incerteza enorme, ninguém sabia quais setores poderiam sobreviver ou não, realmente um nível de incerteza praticamente inusitado. E aí a gente conhecia as empresas, a gente vem acompanhando as empresas ao longo do tempo, falou assim, essas empresas aqui negociam a preços interessantes por conta dos resultados, dos seus ativos. E aí quando saiu de 120 mil para 80 mil, chegou em patamares que eu falei, aqui realmente está muito barato. Historicamente, quem comprou aqui se deu muito bem. Tem muita incerteza, mas eu acho que aqui é muito bom e fiz uma posição relevante ali comprando ativo. Quando, passando-se os dias, as semanas, o mercado caiu mais, quase 20%. E ali, assim, historicamente, provavelmente eu teria diminuído, teria sido obrigado a sair do mercado, né? Porque você não pode tomar prejuízo ilimitado. Assim, errei feio, realmente a crise é muito maior do que eu imaginava, então vou estopar, né? Vou realizar o prejuízo. E eu consegui não realizar o prejuízo por aprendizado do passado, que foi saber sempre que o ganhador é aquele que sobrevive. Então, quando eu comprei esses ativos, eu comprei numa quantidade que eu sabia que eu podia ter um prejuízo muito grande, e utilizando diversificação para não ficar concentrado num setor específico ou numa empresa específica, e com mecanismos de proteção. Então eu implementei aquilo que eu imaginava que deveria ser naquela hora, eu sabia que a incerteza era muito grande e que me permitiu sobreviver. Porque no final da história, o ganhador é aquele que sobrevive. Muitas pessoas estão certas no mercado, mas os que ganham realmente são aqueles que sobrevivem esse período. E a gente sabe que vai ter sempre muita incerteza. Então o aprendizado foi de olhar para as oportunidades de mercado com muita pesquisa, bastante convicção, né, vontade de acertar, mas com humildade também para saber que as coisas podem dar errado e você tem que estar preparado para esse ambiente. Felipe, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Giovana. Obrigada a você também pela companhia, nos vemos no fechamento de julho. Até lá!